A salvação, ela é um projeto de Deus extenso na nossa vida. Nós recebemos a palavra de Deus, entendemos, aceitamos a Jesus, fomos tornados filho de Deus, fomos ao mesmo tempo justificados e fomos santificados. E nós vivemos esse longo processo hoje da santificação na nossa vida, né? Então, a gente não é salvo e vai imediatamente para o céu. Nós somos salvos, mas temos um período aqui na terra, bem, meus irmãos? E nesse período aqui na terra, todos nós temos uma missão. Quantos têm uma missão aqui na terra a cumprir? Tá? Então, essa missão inclui o nosso dia a dia, a nossa vida, quando vamos à feira, quando vamos ao supermercado, quando vamos ao mercado, quando estamos na rua, quando estamos na escola. Quantos são estudantes aqui, vivem na escola? Você tem uma missão na escola também, amém? Aonde nós estivermos, nós temos uma missão maravilhosa a cumprir. Portanto, você, eu, nós ainda não estamos no céu, nós estamos na terra e temos que cumprir a nossa missão. Diga aí para quem está ao seu lado: cumpra a sua missão, meu irmão. Agora abra a sua Bíblia. Vou pedir agora para o rapaz ali me ajudar, para você acompanhar aí no telão, que quem ouve e vê aprende duas vezes. Mas abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 29, e vamos ler a partir do versículo 4. Jeremias 29, versículo 4 até ao 7. Quantos já encontraram, amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: e todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não vos diminuais. O versículo 7 juntos: procurai o que o profeta pede para nós? Para orarmos pela nossa cidade, para orarmos por qual é a sua cidade? Manaus. Então é ordem, olha só, não é que eu queira ou não fazer. O versículo aqui está no imperativo: orai pela paz da cidade. Orai é um mandamento que eu devo obedecer. Quando eu obedeço, eu me dou bem por conta de ter obedecido aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Então é meu dever, sobretudo, orar pela paz da cidade. Por que Deus não disse assim: orai pelo rei da cidade? Por que Deus não disse assim: orai pelo templo na cidade? Por que Deus não disse assim: orai pelo sacerdote da cidade? Mas Deus disse como? Orai pela paz da... Por quê? Porque quando a cidade tem paz, todos também têm paz. Então vamos lá, meu ajudante aí: como é que o povo de Deus trabalha pela paz da sua cidade? Vamos tentar responder essa pergunta durante a ministração. Segundo, que atividades se constituem nos ministérios apropriados em que o líder deveria estar envolvido na sua cidade? O que eu devo fazer? Qual a minha missão? Como eu posso trabalhar melhor? Como eu posso obter mais resultado? A célula é poderosa, é maravilhosa, ela tem a capacidade de fazer uma obra grandiosa na vida da cidade. E eu creio no momento, se ainda não é possível isso,
em que cada rua da cidade haverá uma ou mais células. Quantos creem assim? Pode glorificar o nome de Jesus? Então as orações do povo de Deus devem abranger todos os aspectos da vida da cidade. Quais são esses aspectos? Vamos lá. Primeiro, pela saúde econômica, orando, meus irmãos, para que a economia de Manaus vá bem, porque quando a economia vai bem, tem emprego para todo mundo vive bem, vive em paz. Então, irmão, líder querido, ora pela saúde econômica da sua cidade. Segundo, por segurança. Quantos não querem dormir tranquilamente, seguro? E deixa eu abrir um parêntese aqui, nesse momento. Nossa cidade está muito violenta, não é? Eu acho que falta a gente dedicar um pouco mais de oração pela vida da cidade. Mas se você crê que Deus pode agir e pode melhorar, e como líder de célula você pode trabalhar para que haja segurança na cidade. Você não pode orar também pelo fim do crime na cidade, né? Eu creio, meus irmãos, mas creio mesmo, antes de Jesus voltar, nós ainda veremos de ver o povo do Senhor triunfando aqui em Manaus, tá? Vamos dar um basta no crime. Quantos creem que a gente pode dar um basta no crime nessa cidade? Quantos creem que a gente pode dar um basta no uso desenfreado de droga na cidade? Você crê nisso, em nome de Jesus? Então, como líder de célula, eu posso trabalhar minha célula numa vida de oração, para que na cidade nós vençamos, meus irmãos, em nome de Jesus, o crime organizado e tudo que diz respeito como o uso e a venda de drogas, né? E também para a reforma do processo econômico, né? Para que todo esse sistema econômico ao redor da cidade, ele alcance todas as pessoas igualmente, sem distinção, de forma que todos possam ter do melhor. Olha só, quando nós conseguirmos pela oração que o Senhor abençoe o nosso sistema econômico, aí vai acontecer aquilo que o pastor Campelo falou. Você vai poder matar um tambaqui, comprar, colocar na mesa, convidar o seu vizinho, fazer o relacionamento, a ponte, e você vai ganhá-lo para o Senhor Jesus. Mas isso depende de quê? De uma reforma econômica em que todos sejam beneficiados, né? E pelo bem-estar e felicidade de todos, enfim, que vivem na cidade. Então ore para que todos da cidade vivam em paz e segurança. Vamos em frente. Pode passar. Então, é meu dever, como líder, ser uma presença justa, né? E ser tanto exemplo como moderador, perfumando, preservando a cidade, santificando, transformando-a, sendo o povo que vive de acordo com o projeto de... Será que está aqui o povo que vai viver de acordo com o projeto de Deus para essa cidade? Olha, a Bíblia diz: nós somos o perfume de Cristo. Eu sei, meus irmãos, e graças a Deus a metodologia da igreja de célula, ela é excelente, é maravilhosa, mas nada substitui o seu testemunho. Quando você testemunha com a graça poderosa de Deus, o que acontece? As vidas são transformadas pelo seu testemunho. E cada líder de célula deve trabalhar isso na sua célula, né? Na sua célula. Então a presença e a oração são ministérios estratégicos da igreja, tá? Que a presença, por exemplo, nós estamos já quase 1000 templos, pastor Moisés, em Manaus, mais ou menos 1000 templos, né? Então nós temos uma grande presença na cidade de Manaus, não é? Se for somada a todas as outras igrejas, meus irmãos, nós estamos presentes em todos os bairros e algumas vezes várias igrejas numa rua só. Então nós já temos essa presença, tá? Nós estamos às vezes envolvidos em projetos de oração pela cidade. Nós reunimos todas as igrejas e oramos também pela cidade, tá? Então a presença e a oração são ministérios estratégicos.
estratégicos da igreja na cidade, mas não englobam a atividade total do povo urbano de Deus. Não basta só estar presente, não basta só orar, há mais que nós devemos fazer. A igreja também é chamada para quê? Para trabalhar pelo bem-estar da cidade, não só estar presente, não só orar, mas agir. Olha só, quando você caminha de casa para a igreja, você encontra alguém com alguma dificuldade. Quando você ajuda essa pessoa, você está trabalhando, você está agindo. Quando você está conversando com alguém no trabalho e sente que ele está enfrentando uma dificuldade e você age, você está trabalhando pelo bem-estar dessa pessoa, tá? Então não basta só orar, não basta só ser presença, tem que também trabalhar. Então a igreja é chamada a ser a liderança de ânimo na cidade. Eu acho que não tem povo mais animado na cidade do que a igreja. Será que tem, meus irmãos? Tem não, certeza absoluta não. Eu acredito de todo o meu coração que todos os dias há uma festa de uma igreja nessa cidade. Por quê? Porque o povo de Deus é animado, né? Por que o povo de Deus é animado? Porque é lavado no sangue do Senhor Jesus, amém? Você olha para um crente, você nota no rosto dele o sorriso de felicidade. Você lembra daquela mulher que falou com o profeta perguntou, vai tudo bem? Ela disse, vai tudo bem, né? O crente pode estar passando pelo maior dos problemas, mas ele é festeiro, ele é alegre, ele é animado, ele é cheio do Espírito Santo. Quantos creem assim podem glorificar e exaltar o nome de Jesus nessa tarde? E pode aplaudir que ele merece, porque ele restituiu a nossa alegria. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Por isso eu vou celebrar, aleluia, povo festeiro, sempre animado. Então a cidade deve ser um lugar de saúde, né? E o líder, a igreja, tem a responsabilidade de trabalhar pela longevidade, assistência social aos seus habitantes. Os irmãos sabem, é apontado constantemente pelo governo que o Brasil está envelhecendo, né? A estimativa de vida está chegando, beirando já os 75, 72 anos de idade, tá? Então isso é característico de um país que começa a se desenvolver melhor em todos os aspectos da sua vida, tá? E o que acontece com isso? Nas nossas igrejas aparecerão muitas pessoas com idade avançada. E o que nós, como líder de célula, estamos fazendo nessa nossa missão de ajudar as pessoas da melhor idade? Quem sabe a gente pode desenvolver um trabalho. Só que o grande problema para nós desenvolvermos alguns trabalhos se chama problema econômico. E a maioria dos trabalhos que a gente pode fazer não tem nada a ver com questões econômicas. Nós podemos fazer grande trabalho, meus irmãos, sem necessariamente estar envolvido com o econômico. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos estar sempre prontos para esse desafio, tanto da saúde como da longevidade. E os nossos velhos, as pessoas idosas da nossa igreja, elas vão ter felicidade também no seu coração, alegria de dizer, eu sou do Senhor Jesus. E como missão, nós temos que, como líder de célula, estar preparado para isso, para esses momentos novos da história do país. E quando chegar um desafio desse, como líder de célula, eu não posso fechar meus olhos, eu tenho que permitir que o Espírito Santo me dê um comando e eu possa abençoar a minha cidade através de um trabalho social.
Então a igreja precisa estar preocupada acerca do estresse da vida da cidade, né? A cidade se torna um local estressante e é um fator preponderante para o colapso tanto psicológico como físico. Vamos ver só. Por exemplo, congestionamento de tráfego, né? Quando fazemos uma festa aqui, quem vem de carro sabe o que é isso, né? E olha só, meu irmão, por isso você deve estar cheio do Espírito Santo na sua vida. Diga assim para o seu irmão: meu irmão. Diga mais forte: meu irmão. Diga com mais ênfase: meu irmão. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Por quê, meus irmãos? Porque se nós não estivermos cheios da graça de Deus, a gente vai se estressar no trânsito, vai bater boca com o outro do outro carro. E crente não foi salvo para bater boca com ninguém, amém, meus irmãos? Não salvo para quê, meu irmão? Para ir para o céu, amém? Né? Mas se não tivermos cuidado, nós somos levados por colapso, tanto psicológico quanto físico, né? E o que acontece? A competitividade no trabalho, nessa nossa sociedade tecnologicamente sofisticada, né? Hoje é lançado um celular, amanhã já tem outro melhor, não é? E isso se tornou uma coisa tão rápida, porque inclusive a palavra diz que a ciência se multiplicará. Sinal dos tempos, né? Isso se tornou uma coisa tão rápida, mas tão rápida, que hoje se lança um carro e amanhã já tem outro carro no mesmo nível, melhor do que aquele. E se a gente não tiver cuidado e for levado por essas coisas, nós vamos entrar num colapso psicológico e físico, né? Mais à frente. Terceiro, as expectativas sobre nós para absorver essas mudanças constantes, elas são horríveis. Por quê? Porque às vezes se exige do ser humano aquilo que ele não pode, não tem condição de fazer. A informação rapidamente acumulada, né? Graças à computação. Por exemplo, hoje, antes que o jornal, né, da televisão seja veiculada, você já sabe todas as informações na internet. É tanto que o jornal hoje televisionado parece algo obsoleto. Você já sabe da notícia antes de ela acontecer até na televisão, né? Existem meios mais rápidos que estão chegando até mim e até você. Então nós devemos ter cuidado com essas informações rápidas demais, para nós não sermos absorvidos, ficarmos machucados, pensativos, cabisbaixos. E quando nós entramos no colapso psicológico, nós temos problemas até de ter o coração aberto para adorar a Deus. Graças a Deus que todos os líderes de célula aqui nessa tarde já foram curados para curar outras pessoas. Quantos já foram curados no nome do Senhor Jesus? Então, o cuidado absoluto para conduzir nossa célula nessa nossa missão urbana, nessa nossa cidade cada vez mais complexa, cada vez mais difícil, cada vez mais congestionada, cada vez mais sofisticada, a gente não fique achando que estamos perdidos no meio da multidão. E você jamais estará perdido no meio da multidão. Você jamais estará só, porque o Espírito Santo disse que está com você todos os dias. Aleluia. O estresse de viver numa tal proximidade um dos outros, né? E o intenso frenético ritmo de vida, né? Uma casa imprensada, apartamento, né? O vizinho briga, faz barulho, incomoda. Todo esse tipo de coisa é problema de uma cidade grande e é um problema de uma cidade como Manaus, hoje de 2 milhões de habitantes. A assistência à saúde, eu como líder devo me preocupar principalmente com as questões ambientais. Todos os líderes têm que se preocupar com isso, porque senão nosso planeta deve se acabar antes do tempo. E eu não acredito que se acabará antes do tempo.
Mas nós, como líderes, temos que fazer alguma coisa. É nossa missão. Você já viu, quando você está passando na rua, no seu carro, alguém jogar uma lata de refrigerante ou de outra coisa pela janela? Quantos já viram fazer isso? Diga assim para o seu irmão: não faça isso jamais, meu irmão. Não faça isso jamais. Isso é preocupação com o meio ambiente. É minha missão cuidar do meio. Vocês sabiam que o Senhor ordenou a Israel que quando destruísse uma cidade, ele não destruísse as árvores? Era mandamento do Senhor, né? E no entanto, parece que nós nos despreocupamos demais com isso, e isso se torna um problema muito sério. Então vamos lá: a poluição do ar e a fumaça. Essa época de verão, por exemplo, chega um momento em que o nosso ar fica todo poluído pela fumaça das queimadas ao redor da cidade. Aí deixa eu dar um recadinho para você, bem baixinho para ninguém ouvir: não queime lixo no seu quintal. Olha, meus irmãos, isso dá cadeia. Se o vizinho denunciar, você vai preso. Você, como líder, orienta a sua célula para ter o devido cuidado, para não se envolver nessa situação, né? A contaminação da água, os lençóis freáticos e o Amazonas, né? A região amazônica tem a maior reserva de água doce do planeta, mas nós não podemos descansar em cima disso. É perigoso, meus irmãos e minhas irmãs, meu líder querido. Terceiro lugar, o destino da água servida, o entulho, refúgio da cidade, né? Nossos igarapés, completamente cheio de entulho. Parece até que esse entulho corre para lá sozinho, não é verdade, meus irmãos? Mas não é assim. Ele foi para lá porque alguém colocou. Mas um líder de célula jamais fará isso, amém? Por quê? Porque a minha missão na minha cidade é ter cuidado com o meio ambiente. Vamos mais à frente. O consumo crescente do combustível fóssil. Aqui o petróleo. O petróleo está com os dias contados. Temos que ter cuidado com isso. Então, buscar energia renovável. Mineração, desmatamento das regiões de recursos não renováveis. Nós temos aqui Pastor Pereira, aqui na região de Nova Olinda, Altazes, descobriram uma jazida de produto químico que serve para fertilizante, que é um negócio imenso. Na sua profundidade maior, alcança 1.800 metros. É uma jazida enorme, mas são produtos não renováveis. Vai se acabar, e quando se acaba, deixa um desastre ecológico muito grande, E também devastação das florestas. Se acaba a floresta, acaba a vida. Viu, meu irmão, minha irmã? Viu, meu líder? Acaba a floresta, acaba a vida das pessoas. Vamos ter oxigênio para respirar, Então, o que é tudo isso? Primeiro, isso indica que Jesus está voltando. Quantos estão esperando a volta do Senhor Jesus? Mas eu não posso cair nesse lugar comum e dizer assim: é sinal dos tempos mesmo, pastor, não tem jeito, vai se acabar assim. Não é verdade. Líder, você tem uma missão importante dada por Deus de preservar aquilo que Deus colocou na sua mão. Nós somos mordomos do Senhor, administradores das coisas que Deus deixou para nós cuidar aqui na terra. Quanto se sente como mordomo do Senhor aqui nessa tarde? Agora, Isaías nos fala, e os irmãos líderes queridos podem verificar isso, em Isaías no capítulo 65, declara que a habitação é direito de todas as pessoas, independentemente de sua condição econômica. Quantos ainda não têm uma moradia? Quantos ainda não têm uma moradia? Pode levantar a mão assim, Olha só, mas é seu direito ter uma.
e é tanto o seu direito que você continuar fiel, o Senhor vai providenciar para ti, eu tenho certeza. Mas enquanto líder, é nosso dever estar trabalhando para que isso se torne mais fácil de se realizar. E daqui a pouco eu digo por quê. A igreja deve trabalhar para que haja habitação adequada para todas as pessoas, de modo que cada um tenha o teto e não seja forçado a dormir na rua. Graças a Deus, eu tenho certeza, você jamais dormirá na rua, porque o Senhor é o teu provedor, diz a palavra do Senhor Deus. A igreja deve trabalhar para que haja habitações justamente distribuídas para cada um, quer seja ele um poderoso ou João ninguém na cidade, seja rico ou pobre. Vamos mais à frente. A igreja deve se comprometer com as habitações seguras. Mais à frente um pouco. Pode passar. Tá? Isaías chama a igreja a trabalhar pelo desenvolvimento econômico da cidade. Vamos mais à frente. É tanto que na palavra de Deus, o ano do jubileu e outros processos econômicos de Israel tinha o objetivo de organizar ordenadamente o ajuste da economia, tá? Evitando, pode deixar lá ainda, meu irmão, evitando a acumulação de capital, né? A Bíblia diz isso inclusive: se teu irmão tiver fome, dá-lhe de, se tiver sede, dá-lhe de, porque fazendo isso amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Tá? Princípios sobre os quais o desenvolvimento econômico deve ser construído. Vamos verificar quais são esses princípios. Primeiro, promoção da justiça econômica, né? Para todo mundo ter o direito. Segundo, controle da distribuição de uma economia. Terceiro, atenção particular aos aflitos de qualquer sociedade urbana. Líder de célula querido, quando você vê uma pessoa aflita, ajude. Por que, pastor, de fazer isso? Porque você vai estar dando um bom testemunho, meus irmãos, meus líderes, e as pessoas vão ver isso, e quando elas verem isso em você, elas vão dizer: eu vou querer ser dessa igreja. Quantos creem assim no nome de Jesus? Quando vê sua célula trabalhando pelo bem-estar da pessoa necessitada, ele vai dizer: eu quero ser dessa célula. E no próximo, se o Senhor nos permitir, no próximo congresso de célula, nós vamos ter milhares de milhares. Quantos creem assim no nome de Jesus? Quantos creem que a sua célula vai multiplicar no nome do Senhor? Agora ela multiplicará a partir das suas ações. Diga assim: eu fui chamado. Diga mais forte: eu fui chamado pelo Senhor para trabalhar. Diga: para trabalhar mais forte. Pela minha cidade. Você pode dar uma glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Eu creio. Manaus não será mais a mesma a partir desse congresso. Você crê nisso no nome de Jesus? Olha, meu irmão e minha irmã, meu líder querido, ainda nesse momento, enquanto estamos aqui, Deus já está providenciando mudança nessa cidade. Creia, receba em nome do Senhor. E essa igreja é ponta de lança disso, amém? Essa igreja está na frente desse processo, amém, meu irmão? Essa igreja vai exaltar o nome do Senhor mais e mais, eu tenho certeza disso, tá? Então, é necessário o uso da lei do amor como código máximo pelo qual uma cidade deve se estruturar. E é mandamento do Senhor: amai uns aos, assim como eu vos amei. Quem ama jamais deixa o próximo desabrir, nem desamparar, nem desamparar. O Espírito Santo vai nos mover aqui essa tarde, para que todas as pessoas que estejam ao nosso lado sejam abençoadas de todas as formas. Você crê nisso no nome de Jesus, meu líder querido? Vai haver uma mudança muito grande no nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: e essa mudança começa em mim. Cadê aquele que dá o glória a Deus rasgado assim? Cadê? Diga mais uma vez: essa
avança.